setor imobiliário dos Estados Unidos emitiu um alerta de sinais em relação à situação econômica. Os preços dos imóveis começam a cair, os negócios entram em colapso e os credores recuam e uma piora do mercado imobiliário dos Estados Unidos. Só que quando a gente fala em mercado imobiliário nos Estados Unidos, a gente está falando de algo realmente importante para a roda da economia, não só de lá, mas até de parte do mundo. A casa caiu na China e nos Estados Unidos. No Terraço Cast de número 335. A abertura é uma reportagem da Band News sobre o mercado imobiliário americano recentemente. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos. Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez. Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than 2 centuries. Do mundo relevante da economia, política e assuntos afins, diretamente para os seus ouvidos. Este é o Terraço Cast. E aí pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da tarde de 24 de agosto de 2022, uma quarta-feira, em Ourinhos, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Neste 335 me acompanham elas que trazem atualizações toda semana nesse glorioso podcast. O trio mais amado do Brasil, formado por Raquel de Sá. Fala Raquel, tudo bem? Alô, terraceiros e terraceiras! Aqui quem fala é a moça do tempo, do outro lado do mundo. E aí, vocês já descobriram onde eu tô habitando? Se vocês já descobriram, contem para o Caio, né? Porque aí o Caio me conta ou manda lá no Instagram do Terraço. Porque é isso, gente. Aqui, né, onde eu estou, vou dar algumas dicas aqui, tá uma crise sem fim, né? Assim, tá começando uma crise, né? Tá começando uma crise bem marcada pela alta no preço de energia. Ela tá coincidindo com uma certa crise política também. Então, não é o Brasil, gente. Muito estranho, né? Não é o Brasil. Mas, enfim, chega de dica. Renata Couto. E aí, Renata, tudo certo? Oi, amigos do podcast do Terraço, tudo bem com vocês? Aqui é a Renata, trazendo, como sempre, o Boletim Internacional. E essa semana, o Caio pediu para eu comentar com vocês os efeitos aí da seca na Europa. Aliás, eu sempre gosto quando o Caio me sugere temas, e se vocês também, ouvintes, quiserem sugerir temas para o Boletim Internacional, façam um favor, mandem ideias para as redes sociais do Terraço, Instagram, Twitter, porque assim, às vezes o mais difícil da gente comentar aqui no podcast é escolher o tema. E Fernanda Mello, tudo bem, Fernanda? E aí, meus queridos amigos do Terraço, tudo bem? Um ótimo prazer estar aqui com vocês mais uma semaninha. Vamos então ao 335. Raquel, por motivos diferentes, mas os mercados imobiliários da China e dos Estados Unidos estão passando por dificuldades agora. Conta mais sobre isso. Então vamos lá falar aqui do nosso assunto duplo, né? Nosso assunto duplo de hoje, que é sobre casas caindo, ou casas não sendo vendidas, então elas não caem, ou na verdade casas não sendo construídas, então elas não caem porque elas não foram construídas nem vendidas, elas estão caindo. E vamos falar de setor imobiliário, por isso tanta casa aqui na minha introdução. E setor imobiliário, uma crise no setor imobiliário tanto na China quanto nos Estados Unidos. Essas duas crises têm em comum o fato de que elas estão no setor imobiliário, que tem uma questão muito importante ali de incerteza dos consumidores, né? Então uma falta de confiança, né? Aquela confiança baixa dos consumidores, isso tá diminuindo a compra de novas casas e o setor, né? Enfraquecendo o setor como um todo. E outro fator em comum é o quanto eles caíram. Mas tirando isso, são raízes um tanto quanto diferentes nos dois países, tá? Quando a gente olha pra... E eu acho que, bom, acho que tem mais uma coisa que eu consigo achar em comum, que é o fato de que logo ali, né, durante a pandemia, o mercado aqueceu muito. Então, de fato, né, dois setores em que o mercado estava bastante aquecido ali durante a pandemia, né, principalmente nos Estados Unidos, mas a gente também viu um aquecimento importante ali no mercado chinês. Porém, eu acho que as semelhanças acabam parando por aí, né? As consequências disso pro Brasil, né, de redução de demanda por materiais aí muito associados à construção civil, elas são as mesmas, mas as causas, elas variam um pouco.
Então, falando aqui dos números, que é o que eles têm mais ou menos em comum. A gente viu nos Estados Unidos, em julho, as vendas de novas moradias, elas caíram 12,6% se a gente comparar com junho. Se a gente comparar com julho do ano passado, ou seja, a comparação anual, é uma queda de quase 30%, tá? De 29,6%. Esse é o patamar mais baixo desde janeiro de 2016. Basicamente, só 511 mil novas residências foram vendidas no mês passado nos Estados Unidos todo. Isso, gente, é muito pouco ali para os padrões americanos e realmente para o que estava aquecido o mercado imobiliário. E na China, eu não achei aqui o dado bem específico, mas na China, ao que eu me lembro quando eu li aí esse dado bem recente, também mostrava uma queda de mais ou menos 30% de um ano para o outro, né, de vendas de moradias. Então, assim, são sinais claros de que tá rolando uma crise no setor imobiliário em ambos os países. Então, agora vamos para as causas diferentes, né? Na China, eu escutei um podcast super interessante da Economist que eu indico aí, né, indico a todos para, depois de ouvir o Terraço Cast, obviamente, escutar o Money Talks, que é um podcast da Economist, bem interessante. No último episódio dessa semana eles falaram sobre, né, contaram tudo que tá acontecendo lá na China. Eu vou tentar fazer um resuminho aqui para vocês. É um misto de regulação, né, com questões culturais e parte dessa regulação sendo, enfim, desenrolada e também, obviamente, com toda a conjuntura ali da Covid. O que a gente teve em termos de regulação é que eu não sabia, eu descobri isso no podcast, que até a década de 90, você não podia comprar uma casa na China, né? Você tinha que morar ali nos apartamentos e casas, etc., que eram do governo. E parece que era associado a onde você trabalhava e tal. Mas enfim, não era sua, você não tinha propriedade. Obviamente, a gente tem que ter um país comunista e that makes sense, né? Mas desde então, ali, meados da década de 90, foi permitido que você começasse a comprar, principalmente ali as casas, né? Aquelas pessoas que já moravam em casas patrocinadas por empresas ou enfim, órgãos do governo, e você comprasse a sua residência. E aí as pessoas começaram a comprar as residências, o mercado foi crescendo, as regras foram flexibilizando, né? E outro dia eu ouvi também, que eu fiquei chocada, que pra você casar, né? Pra você conseguir casar ali, na China, você também precisa, né, ter uma residência, o que eu achei um pouco maluco, eu não sei se eu entendi certo, mas, né, ao que tudo indica, é o caso. Mas, ou seja, é um mercado que ele foi crescendo muito. E aí uma outra coisa que tem a ver com regulação é que o país, ele tem bastante, a regulação é bastante restrita em termos de investimento. Então, não é que nem, né, a gente já evoluiu aqui no Brasil, que a gente consegue investir em BDRs, né, então lá, recibos de empresas que estão lá listadas em bolsas internacionais, que a gente pode investir em fundos internacionais, que a gente, assim, nosso mercado evoluiu muito, não tá lá como americano, europeu, mas evoluiu muito já. O brasileiro tem bastante opção de investimento. Lá na China, é muito limitado. O mercado de ações chinês é bastante volátil, então os chineses acabaram usando muito o mercado imobiliário para investir mesmo, e não necessariamente morar. E aí o que acontece, também tem aí relação com a regulação, é que as empresas, né, a regulação até então permitia, muitas construtoras, elas iam se alavancando, começaram a se alavancar muito nos últimos anos. Elas faziam o seguinte, elas vendiam, né, um empreendimento na planta, né, bem o que a gente vê aqui no Brasil. E aí, enfim, você pagava uma grande maioria, mas depois você ia pagando aos poucos ali as suas parcelas, e depois de um certo tempo ela ia te dar o seu apartamento pronto. E aí o que ela fazia? Acontece que ao invés de construir, muitas dessas construtoras, ao invés de elas começarem a construir um empreendimento, elas começaram a fazer tipo um esqueminha, um Ponzi scheme mesmo, gente. Elas iam lá, pegavam o dinheiro da galera pra construir o empreendimento, aí depois elas iam lá no banco, pediam mais dinheiro, né, colocavam em cima, usavam esse dinheiro que elas estavam para receber como garantia e faziam um novo, né? Começavam, né, a planejar um novo empreendimento, pegavam mais dinheiro e no fim não estavam fazendo efetivamente nenhum desses empreendimentos e nada, elas usavam, né, o que estavam recebendo do outro para se alavancar, para fazer um ainda maior. E aí, o que acontece é que chegou um momento, alguns anos atrás, que o governo percebeu, né, que estava acontecendo isso, que as empresas estavam super alavancadas, tinha um monte de empresa com negócios, assim, completamente insustentáveis, e uma delas era a Evergrande, né, não é a única, e aí o governo mudou a regra e falou, não, vocês não vão conseguir se alavancar tanto assim, vocês vão ter que começar a entregar esses empreendimentos. E elas começaram a tentar fazer isso, só que assim, o mercado começou a desaquecer por conta da pandemia, elas começaram a não conseguir entregar os empreendimentos, e quanto menos elas entregavam, as pessoas resolveram fazer uma revolta, o que não é nada comum na China. A gente começou a ver manifestações nas ruas, né,
dizendo que não iam mais pagar as hipotecas, né, as parcelas, porque não estavam recebendo os apartamentos, estava tudo super atrasado. E obviamente que isso vai causando um pânico e vai tirando a confiança do consumidor em comprar mais um empreendimento, em comprar um imóvel, né? E isso vai desaquecendo ainda mais o mercado. E por que eu falei que era bem diferente do que estava acontecendo nos Estados Unidos? Porque tem um ponto super importante, tirando que, né, não teve toda essa história de regulação e não poder comprar, blá blá blá, você tem uma questão que os juros na China não estão subindo. Então não tem um problema ali de que essas hipotecas vão ficar mais caras e tudo mais. Os juros, na realidade, o governo chinês, para tentar, assim, reverter a situação de desaceleração do crescimento, que está muito relacionado à política de Covid-0, né, do abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha das cidades, toda essa situação no setor imobiliário que está gerando, além de tudo, muita desconfiança, eles começaram a reduzir as taxas de juros para ver se eles conseguem, né, estimular as pessoas aí a pagarem as suas hipotecas, né, investirem no setor imobiliário. Mas realmente é uma situação bem complicada que está acontecendo na China, lá no setor, né, nesse setor de construção, setor imobiliário. E além de tudo, gente, tem uma seca, tá acontecendo uma seca na China também. E o que isso tem a ver com construção? Tem a ver que muitas fábricas estão tendo, no caso, as que eu vi aqui registrados foram de carros, né, que tiveram que fazer alguns racionamentos, porque tem bastante energia hidrelétrica lá, e também a água também é usada para refrigerar outros tipos de energia, né, como nuclear, e até eu acho que a energia ali, a carvão, não tenho certeza, tá, pessoal? Vocês mandem ali a resposta pro Caio se eu errar essa informação, mas assim, é super importante para a geração de energia como um todo. E por mais que eu não tenha visto nada sobre, especificamente, né, ali a indústria pesada, né, que está relacionada à construção civil, há notícias de que sim, né, de uma maneira geral, as indústrias chinesas estão passando por uma redução de produção, né, de maneira geral, muito por conta aí dessa grande seca que tá afetando o país. Então, assim, uma bela tempestade perfeita. E aí, gente, falando aí do outro lado do mundo, né, dos Estados Unidos, também é uma crise, está se, né, eu comecei com os dados lá dos Estados Unidos, então já se a gente tá falando de uma crise, né, nesse mercado, mas as raízes são um pouco diferentes, né, então o que a gente teve? Uma grande aceleração, um aquecimento do mercado, né, ali durante a pandemia, muita gente comprando casas, muita gente saindo das suas casas, percebendo que a casa era pequena, etc, saindo de grandes cidades, indo para menores cidades, home office, blá blá blá, né, os juros baixíssimos, as famílias com aqueles cheques de $1.000, né, então a poupança circunstancial enchendo, né, então o nível de poupança do americano foi pro nível recorde histórico, tem bastante poupança ainda sendo utilizada, então o estoque de poupança ainda é grande, mas o fluxo tem diminuído, ou seja, as pessoas estão conseguindo guardar menos a cada mês, mas elas estavam ali com o bolso cheio por um certo período, e isso aqueceu todos os mercados, inclusive o imobiliário. Então o mercado imobiliário é muito importante, isso eles têm em comum também, tá? O mercado imobiliário é muito importante, tanto nos Estados Unidos quanto na China, tá? Move bastante do PIB em ambos os países. E aí, o que acontece é que nos Estados Unidos a situação começou a mudar. A atividade começou a perder fôlego, os juros começaram a subir, né? A atividade começou a perder fôlego porque os juros subiram também, né? Mas também por conta da inflação, então as famílias, né? O poder de compra das famílias reduzindo, elas tendo menos, né, dinheiro para gastar com outras coisas, a gasolina nas alturas, a energia nas alturas. E aí, muita gente já tinha comprado, né, imóveis, a gente não pode esquecer disso, não é um fluxo ilimitado, né? Muita gente já comprou os imóveis e o preço dos imóveis, por causa desse aquecimento, subiu muito, muito, muito. Então, muitas das famílias não podiam mais comprar esses imóveis, né? Tipo, quem comprou, quem não comprou ficou de fora. E aí os juros começaram a subir, né, para segurar a inflação, e as hipotecas vão junto, né? Então, por mais que tenham ali muitos contratos pré-fixados, principalmente depois da crise de 2008, muito disso mudou, né? Para as famílias não conseguirem, né? Não ter aquela situação que o juro subiu e toda a minha dívida subiu junto, inclusive a imobiliária. Não estamos falando de uma crise nível da de 2008, mas estamos falando de uma desaceleração bem forte e importante para a economia. Por que não estamos falando de uma crise como a de 2008? Porque os bancos não estão no nível de alavancagem que eles estavam, nem as famílias estão no nível de alavancagem que elas estavam, né? E teve até essa mudança das próprias hipotecas, que passaram a ser mais, né, em grande maioria pré-fixadas. Porém, né, é uma desaceleração importante e isso vai levar parte da economia americana, né? Então, juros subindo, moradias muito caras, muita gente já comprou, economia perdendo força. Então é isso, a gente tem aí
aí esse resultado de 2 setores importantes aí, ambos os setores imobiliários em 2 países super importantes, os 2 principais parceiros comerciais do Brasil. Então, isso certamente tem impacto aqui, né, na nossa indústria, por exemplo, de minério de ferro, né, que a gente sabe que é o minério de ferro que é usado para fazer aço, que é usado para fazer casa, né? Então, não só ele, mas enfim, vários outros insumos básicos usados aí na indústria pesada que acabam também, né, sendo afetados por isso. Por isso que quando tem dado ruim na China, a nossa bolsa cai aqui, que a gente tem bastante commodity mineral também, né? Então é isso, gente. Casa tá caindo, mas não vai ser assim aquele dominó que vai tudo caindo. Vai cair até o meio do dominó, assim, né, gente? Eu acho. Mercado imobiliário não é uma coisa unificada, depende muito da faixa de renda que você está falando e tudo mais. Mas em um aspecto acaba caminhando de maneira razoavelmente uniforme: juros. Quando o custo do dinheiro sobe, financiamentos, principalmente os de longo prazo, como são na maioria dos casos os desse setor, acabam encarecendo também, de maneira inevitável. Outro aspecto que importa muito é o financiamento das próprias construtoras para tocarem as obras. A segurança nessa etapa é importante a nível micro, para que a construtora não venda unidades, pegue o dinheiro das pessoas e não entregue, e a nível amplo, nível macro, importa para não gerar uma verdadeira implosão do setor como um todo ao longo do tempo. Tudo fica ainda mais complicado quando as regras complicam mais o jogo. Por exemplo, essa regra de ter de se casar com alguém na China para ter um imóvel, que a Raquel comentou. Os motivos pela situação complicada no setor imobiliário são mesmo diferentes nos Estados Unidos e na China, mas vale a pena ficar de olho quando isso acontece, porque esse tipo de investimento é feito pelas famílias, e por investimento entenda que aqui estamos falando trocar recursos disponíveis em financiamento que estão na mão das famílias pelo ativo, né, pelo imóvel. Esse tipo de investimento é feito pelas famílias quando a economia está seguindo adiante. E quando a coisa reverte, a sinalização é clara de uma desaceleração, principalmente do PIB, né? O tamanho dessa desaceleração ainda será precificado, mas vale manter a antena ligada sobre isso, principalmente agora olhando para o nosso mercado, porque isso impacta commodities que vendemos ao exterior. Se 1/3 do PIB chinês é infraestrutura e mercado imobiliário, pensa aí o tamanho da redução de demanda se justamente esse setor passar por uma queda forte, como está passando agora. Aliás, até uma curiosidade a respeito do mercado imobiliário nos Estados Unidos. Deu na Bloomberg recentemente que existe um lugar nos Estados Unidos que é conhecido por casas de valor bastante elevado que está passando por cortes nos preços nesse exato momento. Hamptons. Que tem visto o preço das casas serem cortados hoje em mais de $500 mil, algo que seria inimaginável apenas alguns meses atrás, tão aquecida estava a demanda. Quer encontrar o Terraço por aí? Só olhar na nossa Linktree. Lá estão nossos endereços oficiais no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Twitter e no TikTok. Além disso, se você quiser que o Terraço seja parceiro do seu negócio, também está lá o link contando tudo que produzimos e como você pode nos contratar. Renata, traga para nós o Boletim Internacional. Bom, vamos lá, gente. Esse é um tema importante, né? A Europa está passando por uma seca bastante intensa. É a pior seca aí, segundo os observatórios globais de clima, a pior seca nos últimos 500 anos. Então, assim, os negacionistas que me perdoem, mas o aquecimento global é uma realidade já, né? A gente tem visto cada vez mais, ano a ano, cada vez mais os efeitos do problema, né? Do problema climático. E esse ano não é diferente. A Europa, cerca de 2/3 do continente está com algum risco de seca, né? Quando a gente fala risco de seca, é risco de queda na produção agrícola, risco de seca nos rios e risco de incêndio. Então, várias coisas que podem acontecer quando a gente está com essa falta de chuva, né? Isso vem junto com ondas de calor, né? Vocês devem ter acompanhado pelos noticiários. Vários lugares da Europa têm registrado aí as temperaturas mais altas também dos últimos anos. Então, uma coisa piora a outra, né? A gente tem seca e tem onda de calor. As pessoas, quando tá com calor, obviamente querem consumir mais água, não só para beber, mas enfim, né, para refrescar, para utilizar na produção agrícola. Então uma coisa acaba piorando a outra. E isso tem acontecido no continente inteiro, principalmente nos países mais quentes, né, mais do sul da Europa, então Espanha, Portugal, Itália, Grécia, mas no continente inteiro, né, como eu falei, 2/3 tem que estar com algum aviso de risco importante de seca.
econômica. E, assim, né, falando da parte econômica, né, acho que o principal impacto é uma queda na produção agrícola. Comparado com os últimos 5 anos, a safra de grãos, de soja, né, óleo de girassol na Europa deve cair cerca de 15% esse ano. E junto a isso, né, a gente soma racionamento de água, que nós brasileiros já estamos acostumados, mas no Brasil, na Europa, isso é menos comum. E a seca nos rios, ela também acaba prejudicando a produção de energia hidrelétrica, obviamente, e também o transporte fluvial pelos rios, que também é importante na Europa. E esse prejuízo no transporte fluvial acaba aumentando o preço do frete, gerando aí mais uma pressão inflacionária, além de outras tantas pressões inflacionárias que a gente já tem comentado aqui nas últimas semanas, né? Que vem da queda de produção depois da epidemia do Covid-19 e também por causa da guerra da Ucrânia. Então, todas essas, né, disrupções na cadeia de produção, vem aí mais uma para se somar, que é a dificuldade no transporte fluvial por causa das secas dos rios. Isso acaba gerando, como vocês já podem imaginar, queda no PIB, aumento da inflação e o que acaba levando aí um aumento da taxa de juros. O Banco Central Europeu aumentou na semana passada 50 basis points a taxa básica de juros. É a primeira vez que isso acontece nos últimos 11 anos e é meio consenso entre os analistas econômicos de que esse aumento não é suficiente, não vai ser suficiente para conter essas pressões inflacionárias. O que acaba gerando aí, né, mais uma escolha difícil, digamos assim, para o Banco Central, porque você aumenta os juros, você diminui a pressão inflacionária, mas ao mesmo tempo você também diminui a atividade econômica, pode cair mais ainda o PIB, gerar desemprego, enfim, né? A gente sabe aí todas as mazelas que vêm com o aumento de juros, que não é um remédio, digamos assim, dos melhores, no sentido, é um remédio amargo. Então, assim, e tudo isso vem se somando ao que a gente, né, vem falando, né, winter is coming, né? Então, a gente, além de ter esse problema da seca no verão, né, a gente tem um inverno que vai chegar na Europa e isso pode piorar ainda mais a situação, porque, como vocês sabem, né, o inverno na Europa é um inverno bem frio, as pessoas precisam consumir mais energia elétrica para manter as casas aquecidas. Então, tudo esse, né, e aí a gente tem toda a problemática da guerra da Rússia também contra a Ucrânia, que acaba diminuindo a produção de gás, a produção de petróleo, a produção de energia para aquecimento do país. Então, tudo isso vem piorando, então a gente deve ter um inverno aí bastante difícil para os europeus em termos de inflação, em termos de atividade econômica, em termos também de crescimento, enfim, de atividade econômica, crescimento do PIB e uma pressão ainda maior para aumentar os juros. O que isso vai impactar no Brasil é difícil saber, né? Todo esse problema aí global da economia, de inflação, queda da atividade econômica acaba afetando o Brasil negativamente de alguma maneira, claro, mas o Brasil também, isso também pode gerar uma oportunidade para o Brasil, porque, né, se você tem menos produção agrícola em outros lugares, o Brasil poderia, né, aumentar a sua participação no mercado, né, aumentar a produção e com isso ganhar espaço e de alguma maneira se beneficiar desses problemas todos que a Europa tem sofrido, mas aí vai depender também, né, de como é que a gente, nossos políticos e tal, nossos empresários agrícolas ou empresários em geral, vêm, né, se aproveitam essa oportunidade ou se acabam embarcando aí, como já aconteceu no passado, em várias canoas furadas. Então é importante a gente acompanhar o que vai acontecer na Europa e também como é que o Brasil vai reagir a essas questões. Começo o comentário reforçando o recado da Renata. Estamos de portas abertas não apenas para feedback sobre os conteúdos que fazemos, como também para sugestões de pautas. Vocês sabem como nos encontrar. Agora sobre essa questão na Europa. Os riscos são diversos e acendem um alerta sobre esse vórtice de caos em que o planeta entrou de 2020 para cá. Dizem que ser brasileiro é mais fácil porque a gente já é acostumado por aqui a ter algum evento que no resto do mundo é considerado fora da curva todo ano. Em alguns anos até mais de um. Mas nos últimos 3 anos o chacoalhar é amplo e está quase que focado no mundo desenvolvido, ou ao menos em nível de renda média superior ao nosso. Pressões sobre redução de crescimento, para além das que já discutimos no primeiro assunto, e também uma continuidade da alta inflacionária, continuarão no radar. E por mais que as coisas possam mudar em poucos trimestres, né? Se vocês forem lembrar aí, poucos trimestres atrás, mais ou menos um ano atrás, a gente falava sobre crise hídrica neste podcast aqui no Brasil,
Brasil e hoje, nesse departamento, estamos com o conforto de dar inveja ao europeu médio. Coloca tudo isso que está acontecendo agora na Europa, coloca um desafio enorme à continuidade de normalização dos juros no planeta inteiro. Ou, em bom português, será que os bancos centrais dos países e regiões desenvolvidas seguirão adiante no enxugamento de liquidez diante dessas dificuldades ou irão reduzir a marcha disso? E claro, o impacto para o Brasil é o de poder se encaixar estrategicamente. Vale lembrar, por exemplo, que o acordo Mercosul e União Europeia está em tramitação novamente. Tinha ficado ali em stand-by e voltaram as conversações recentemente. Vamos conseguir um espaço melhor na mesa de maneira mais prolongada? Não deixe de acompanhar esse podcast que vamos sempre te trazer essas atualizações. Você gosta do jeito que o Terraço explica as coisas? E se tudo isso fosse de um jeito mais acadêmico, como uma pós-graduação, para te ajudar no mercado de trabalho e em decisões na sua vida pessoal? Se você gostou da ideia, eu tenho uma ótima notícia. Estamos com as matrículas abertas para o nosso MBA em Economia e Investimentos. Recentemente apresentamos 2 aulas gratuitas na qual te mostramos na prática como funcionará tudo e estamos fechando a primeira turma nessa próxima semana. Saiba mais olhando o link na nossa Linktree e não perca essa oportunidade. Fernanda, existe uma reunião que indica os rumos da política monetária do Fed, que ocorre anualmente em Jackson Hole. O que é esse encontro? E por que o de 2022 importa tanto? Começou dia 25 agora e vai até o dia 27 de agosto, um evento muito importante que vem acontecendo que pode realmente mudar o mundo como a gente conhece, para melhor ou para pior. O resultado desse evento pode ser de milhões de pessoas aumentando suas dívidas, ou de uma série de empregos sendo criados, ou de um anúncio de recessão, ou de que os caminhos estão se abrindo, enfim. Basicamente, uma vez por ano, uma turma de pessoas muito importantes se reúnem e esse seleto grupo, incluindo presidentes de bancos centrais, acadêmicos de finanças, representantes de instituições financeiras, pessoas do governo, por aí vai, essas pessoas se reúnem e vão se encontrar num lugar chamado Jackson Hole, que é uma cidade pequenininha no estado do Wyoming, lá nos Estados Unidos, e esse evento é chamado de Simpósio Econômico de Jackson Hole. Esse é um evento que é promovido pelo governo americano, pelo Fed, e é um dos mais longos desse tipo. Ele vem sendo feito há mais de 40 anos e basicamente todas essas pessoas que têm muito poder, muita influência sobre a economia, elas se reúnem para discutir sobre o mercado de capitais do mundo todo. E aí, para falar principalmente sobre política monetária dos Estados Unidos, e isso claramente afetando todos os outros países. Então, se discute o que realmente está acontecendo com o mundo, para onde o dinheiro está indo, onde estão os problemas reais e para quais problemas a gente deve direcionar a atenção. E aí, obviamente, em cada ano é definido um tema central do que precisa ser discutido. E a partir desse tema se desenvolvem as conversas derivadas daí. O tópico desse ano é realmente muito importante. O tema é reavaliando as restrições sobre a economia e a política. E para vocês terem uma ideia, em 2007 o tema foi habitação, financiamento habitacional e política monetária. E aí o que aconteceu em 2008, no ano seguinte, a crise financeira global. Então, esse evento, de certa forma, antecipou o que foi tema de 2008 e o mercado já costuma entender esse evento como algo que antecipa movimentos. Ou seja, a gente vai ter todo o mercado financeiro com a pipoquinha na mão assistindo o Fed comentar quais são os próximos movimentos de política monetária deles. E um detalhe, todo esse evento carrega a palavra política nele. Então, isso já dá um pouco de indicação do que realmente vai acontecer daqui a literalmente um mês. Porque à medida que essa preocupação vem diminuindo, os mercados agora veem uma chance maior de um aumento de 50 base points na próxima reunião do Fed, que é lá para o dia 20 de setembro. Então, mais ou menos daqui a um mês. E essa é basicamente a razão pela qual esse simpósio é tão importante. Além, claro, de antecipar algumas discussões, isso pode influenciar o passo da política
política monetária que a gente vai ver lá para a próxima reunião do Fed. E eles vão falar basicamente como eles vão atacar a inflação. E claro que é muito importante lembrar, antes de tudo, que a gente está falando da maior economia do mundo, é o país que detém ali o poder de administrar, digamos assim, a moeda que serve como reserva para o resto do mundo. Então, é claro que o que acontece nos Estados Unidos tem grande consequência tanto para a gente aqui no Brasil quanto para o mundo inteiro. Então, esse simpósio pode influenciar como vai se dar a política monetária daqui para frente, no próximo ano, nos próximos 2 anos, e que é padrão que, por conta de tanta expectativa sobre esse evento, haja bastante volatilidade nesse momento prévio, né, nos dias que antecedem o evento, e a gente pode acompanhar esse nervosismo, essa volatilidade no índice do VIX, que também é conhecido como índice do medo, e é natural que o mercado responda com uma certa aversão ao risco, e justamente pelo receio de qual vai ser esse ritmo do aperto monetário lá em setembro. E aí a gente vai acompanhando, né? Chamam o Banco Central dos Estados Unidos de Banco Central dos Bancos Centrais porque o Fed acaba servindo como um maestro dos outros, dada a amplitude prática de liquidez que essa autoridade monetária direciona a nível global. Nesse exato momento, ouvir o que o Fed tem a dizer importa muito porque indica os próximos passos, as próximas decisões que eles pretendem tomar. Não serão decisões fáceis nem óbvias e, convenhamos, quando o assunto é economia, dificilmente os consensos são tão válidos assim na realidade. A grande expectativa é que as economias, sobretudo as economias desenvolvidas, enxuguem liquidez da economia global e tragam para a normalidade todos os incentivos enormes que foram apresentados, basicamente desde o pós-crise de 2008 para cá, e muito vigorosamente durante a pandemia. Agora, como isso acontecerá? Se será rápido, mais vagarosamente, se será revertido e essa trajetória vai voltar a subir esses incentivos e tudo mais. Na prática, poderemos ter uma ideia em encontros relevantes como esse, do que o Fed está pensando em fazer, e no fim das contas vamos saber de verdade com as próximas decisões que forem tomadas. Em todo caso, com direcionamentos bastante específicos do próprio Fed, não podemos nos esquecer de 3 pontos importantes. Em primeiro lugar, a última decisão tomada, ao final de julho, subir 75 basis points pela segunda vez seguida, e uma alta de 150 basis points em 2 meses aconteceu pela última vez na gestão Volcker entre os anos 70 e 80, essa alta recente teve unanimidade. Todos os diretores votaram a favor dessa alta de 75 basis points. Em segundo lugar, de acordo com o dot plot, que é que é o local, vamos dizer assim, onde todos os que votam para a definição dos juros no Fed sinalizam aonde acreditam que a Fed Funds Rate, a taxa de juros, a Selic deles, estará em um intervalo relevante de tempo. De acordo com o dot plot da decisão de junho, portanto antes da mais recente que a gente viu, todos que votam lá, que decidem a taxa de juros nos Estados Unidos, veem essa taxa de juros acima de 3% em 2022. Para 2023, a expectativa mais alta daquele dot plot indicava juros na faixa entre 4,25% e 4,5%, e no intervalo relevante, a mais baixa das expectativas é que os juros retornem a 2%, muito próximos de onde eles estão hoje, que estão na faixa entre 2,25% e 2,5%. O que, sinaliza aí que o cenário, logo os juros voltam virtualmente para zero, não tem tanta sustentação na realidade. E em último lugar, mas não menos importante, um dado histórico. Desde 1970, toda vez que a Fed Funds Rate subiu, ela só parou de subir, estabilizou e começou a ser reduzida quando ficou acima do CPI, que é a inflação ao consumidor lá nos Estados Unidos, em 12 meses. Atualmente, os juros nos Estados Unidos estão na faixa entre 2,25% e 2,5%, e o CPI está em 8,5%. Tudo isso para dizer o seguinte: pode ser que Powell não emule Volcker na continuidade da normalização de juros, mas é praticamente impossível dizer que, com todos os dados e expectativas que temos atualmente, o caminho por lá seja diferente da continuidade de uma subida nos juros. Vamos então nos despedindo do trio mais amado do Brasil que está sempre aqui neste glorioso podcast. Muito obrigado, Raquel. Pessoas, me avisem aí se vocês já sabem onde é que ela está. O mistério continua, mas conta depois, hein, Raquel, que o pessoal já está ficando curioso. Muito obrigado e te aguardamos aqui na semana que vem.
É isso, pessoal. Por hoje é só. Espero não ter errado muitas informações ali, algumas que eu dei uma chutada, né? Não os dados, é claro, mas que a gente chama ali de conventional wisdom, né? Ali a conhecimento geral. Mas é isso. Eu vejo vocês na semana que vem. E eu quero saber ali, né, esse bolão da onde está a Raquel. Caio, por favor, me informar. Muito obrigado também, Renata, por trazer essa atualização do Boletim Internacional, né? Que a coisa anda tão complicada que daqui a pouco dá pra gente renomear para Caos Internacional. Mas, brincadeiras à parte, muito obrigado e te aguardamos na próxima semana. Semana que vem eu volto com mais notícias aqui no Boletim Internacional. Um beijo e até lá. E muito obrigado também, Fernanda, por esses esclarecimentos a respeito de um evento que não sabemos aí se você que nos ouve agora já sabia, já tinha conhecimento, mas certamente ou vai colocar no Google ou pelo menos vai ficar de olho nesse encontro e que tipo de sinalização que sai dele. E obviamente, né, iremos discutir mais sobre isso aqui adiante, né, conforme as indicações mudarem muito o cenário. Muito obrigado, Fernanda, e te aguardamos aqui na próxima semana. Bom, hoje foi bem breve, mas é só para vocês terem um cheirinho aí da importância desse evento que a gente pode vir a comentar aí na próxima semana. Gostou deste episódio ou do podcast? Compartilha com alguém e traz mais gente para ouvir. Nosso acompanhamento sério e comprometido de cenários feito há anos em uma curadoria semanal para você fica cada vez mais motivado conforme a audiência se torna cada vez mais qualificada. Conteúdo não falta por aqui. Fica com a gente que você vai gostar. Abraços digitais pelas ondas sonoras. Proseamos mais no próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.